Está começando agora o Pode Acreditar. O podcast da ação Eu Acredito na Evangelização. Que vem trazendo para o seu coração o novo de Deus. Estamos aqui hoje com a Sirlene, a nossa irmã que hoje reside em Blumenau. Sirlene, seja muito bem-vinda. Queremos te acolher e já que você já possa ir se apresentando para que o povo possa te conhecer. Obrigada, Felipe. Obrigada, Luciana. Aquele friozinho na barriga, né? Sempre normal, né? Normal na vida do missionário, né? Eu sou Sirlene Spudaro, tenho 45 anos. Pode falar a idade, né? Pode, né? Glória a Deus. Demonstrar né? sua jovialidade. Os cabelos são brancos, mas é só 45, tá? É uma alegria, estou na Arca já consagrada há quase 27 anos. Entrei com os meus 18 anos de idade na comunidade, depois de uma profunda experiência com Deus, já no grupo de jovens, uma vida carismática bem intensa de grupo de jovens, Inclusive, esse mês de dezembro, completei 30 anos de caminhada. 30 anos de caminhada dentro da renovação Quase carismática. a minha idade, viu? Quase, viu? Dia 2 de dezembro, esses dias eu estava até dando uma aula no Tomelê falando do batismo no Espírito Santo e fui me recordando da minha primeira experiência com Deus. 2 de dezembro de 1995. Então, 30 anos de caminhada, muita coisa ainda para ser trabalhada, transformada. Enfim, sou casada com Cleverson, sou mãe do João Marcos, atualmente resido em Blumenau, sou membro de aliança residencial e é uma alegria poder estar aqui hoje, então, no Pode Acreditar, né? Contando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho do carisma Arca da Aliança. Esse carisma que transformou a minha vida, transformou a vida da minha família e transformou a vida de tantos jovens. Depois de uma apresentação linda como essa, eu lembrei que nós não nos apresentamos. Sirlene, apresentando A emoção gente. foi tanta, né? Então vamos nos apresentar, Luciana, porque Então. talvez tenha alguns que estejam acompanhando pela primeira vez o nosso Pode Acreditar. Então me Isso. chamo Felipe, sou membro de aliança da comunidade. Eu, Luciana, membro de vida, e até alguém me perguntava o que é membro de vida, o que é membro de aliança, que a Já gente temos vai outro poder podcast, entender isso, né? A Verdade. Sirlene é membro de aliança, Felipe membro de aliança, membro de vida são os que moram na comunidade e o membro de aliança são aqueles que estão morando fora, residindo fora, mas vivem a mesma consagração. Depois a gente, né, deixa aí um... E a Silene é membro de aliança, mas que mora dentro de uma missão. Então, Isso. nós dois somos uma membros de aliança, residencial. mas a nossa forma de pertencer ao carisma e de corresponder à ação missionária também tem as suas diferenças, mas que nos unem ao mesmo tempo, né, Silene? Há 27 anos atrás eu fiz a mesma experiência que a Lu, né? Que um dia tu também fez, né? Sim. Saiu da tua terra, arrumou as malinhas e veio, né? Eu comecei na comunidade como membro de vida, né? Armei minha mala, vim no auge da minha juventude, com muitas expectativas, né? Mas a principal expectativa era poder fazer a vontade de Deus. Sem descobrir muitos dons pessoais, não, eu era muito tímida, sempre fui, né? Não parece, quem me conhece acha que eu não sou, mas eu sou, né? Era muito tímida e tudo que eu fazia ficava roxa, vermelha, laranja, Corada. corada. Tinha tudo muita vergonha, né? Entrei porque eu me senti muito atraída pela vida de oração, mas principalmente pela vida fraterna. Esse foi o meu grande impulso, o meu grande encontro na comunidade, com a comunidade e com o carisma, né? Então, como eu falei já no início, há 27 anos entrei como membro de vida. Depois a gente vai fazendo um caminho, vai fazendo escolhas, vai discernindo e vai encontrando a vontade de Deus na nossa vida também, no nosso estado de vida. Então, mas eu sempre gosto de dizer que, para mim, vida e aliança, claro que tem as suas diferenças no compromisso, na vocação, no chamado, mas se eu puder ser a arca, não me importa se é vida e aliança, eu preciso ser plena no carisma mesmo, né? Na vocação que Deus nos chamou. Isso é muito bonito, né? Porque de fato nós somos chamados, independente da forma de correspondermos aos compromissos consagratórios, nós todos bebemos de um único e mesmo carisma, né? Então você já começou falando aí do desafio, do auge da juventude. Conta pra gente, como foi essa descoberta da tua vocação? Quando foi que o carisma Arca da Aliança, a evangelização, alcançou a tua vida? Então, a comunidade nasceu em 1986, né? 3 de março de 86, o mesmo ano da separação dos meus pais. Meus pais se separaram finzinho de maio e a comunidade nasceu em março.
E nesse tempo de separação, a arca foi um refúgio para minha mãe, né? Foi um lugar onde a minha mãe buscou realmente alimentar-se, ser consolada também, ser ajudada na comunidade a partir de oração, a partir dos atendimentos. Eu fui crescendo já conhecendo a arca, distante um pouco, mas já ouvia falar dessa comunidade que nascia, não entendia muito. Lá quando eu comecei a participar do grupo de jovens do Sementes do Amanhã no São Judas Tadeu, nós vínhamos com um grupo de jovens no evento Queremos Deus. Eu já havia vindo antes, né? Já tinha vindo antes nesse evento, mas depois com o grupo de jovens eu vim, com aquela galera, né? Que todo mundo, o jovem sabe como é bom vir com a galerinha no Queremos Deus para fazer a alegria, para fazer com que a juventude floresça, né? E eu vim, então, com as minhas amigas pro Queremos Deus, e era o mesmo formato que é hoje, né? O momento da animação, da oração, da adoração ao Santíssimo. E teve um momento, então, na adoração ao Santíssimo, que eu senti que Jesus me dizia assim, ó, eu te quero. Eu dizia, não, o Senhor, chorava, eu era bem apegada ao meu grupo de jovens, né? Muito apegada, e eu dizia, Senhor, mas como? E Jesus me dizia, Sirlene, eu te quero na Arca da Aliança. Não entendia muito como era a vida consagrada. Jesus, então, passou, né, na adoração, voltou para a capela de adoração, e a nossa querida amiga Maria Isolina pegou o microfone e disse, você jovem que tem o desejo da vocação, Deus te chama. E ali para mim, então, e ela disse assim, ó, vá agora no estande vocacional fazer a sua inscrição para o retiro vocacional. E eu disse, não, Jesus, ele não dá ponto sem nó, né? Sim. Depois daquele momento profundo de adoração, não tinha mais como voltar atrás. Eu corri, de fato, para o estande vocacional, fiz a minha inscrição e eu me encanto com a pedagogia de Deus, né? A forma em que Deus age para fazer a vontade dele também acontecer na nossa vida, né? Como eu falei, não entendia muito tudo o que era, né? Como se vivia na arca, mas eu senti ali um chamado de Deus que eu queria realmente fazer com que a minha juventude tivesse, então, um sentido, né? E eu fui, então, para o estande vocacional, fiz a minha inscrição e vim para o retiro vocacional. E dali, desde 1998, então, ali, fim do vocacional, entre tantos conflitos, em 1999, 29 de janeiro de 99, entrei na comunidade. E ali foi a transformação, né? Uma vida transformada a partir do carisma Arca da Aliança, né? Então, para mim, eu sempre tenho um carinho muito grande com o Queremos Deus, porque ela foi para mim, esse evento foi para mim uma porta, de fato, de entrada vocacional, né? Um chamado de Deus, o encontro com Ele, né? Quem está nos acompanhando agora sabe que o Carnaval, o Queremos Deus, tem essa grande marca na vida de muita juventude que passa pela comunidade nos dias de Carnaval. São 4 dias intensos de programação. E quantos testemunhos depois disso, quantos frutos. A Sirlene é um grande fruto, né, desse Queremos Deus. Relembrar o Queremos Deus, nós relembramos esse testemunho que marcou. E a Sirlene, como tem muito chão percorrido, ela tem muitas histórias, né? Eu fui acolhida pela Sirlene quando cheguei na comunidade. Lembro da primeira piada que a Sirlene me contou. E tinha graça? Na hora eu ri muito, agora... Pra não perder a amizade, né? Mas isso tudo era acolhida, né? A alegria, assim, o dinamismo da comunidade em nos acolher, em acolher a juventude. Mas a partir daí, Sirlene, o que vai brotando? Porque aí cresce uma alma que é bem evangelizada, que fez a experiência com Deus, hoje olhando 30 anos, né, desse processo, desse caminho de conversão. Hoje, o que isso diz para você na vida de outros, né? O que você pode oferecer para outros hoje? Eu imagino não, eu acredito que a gente pode oferecer essa amizade desinteressada, né? Essa amizade com Deus. Eu gosto muito dessa frase que distingue um pouco o nosso carisma, né? Que nós como arca somos chamados a restaurar a amizade de Deus com o homem e dos homens entre si. E Deus me fez muito na minha vida e tem feito, né? Muito na minha vida
essa restauração de aliança, né? Com ele e com o outro, né? Recentemente perdi meu pai e eu pude viver um momento muito bonito na minha vida, de reconciliação, de passagem, né? De restaurar a aliança, para mim como foi importante, né? E eu creio que tudo isso eu vivi a partir do carisma, né? E ver tantos jovens, adultos, e não é só jovem, né? Porque às vezes a pessoa pode dizer, então eu não posso entrar na arca? Não, pode, né? E ver ao longo desses 27 anos, 30 anos, tanta gente encontrando-se com Deus a partir do carisma. Esses dias alguém dizia assim, né? Celina, eu gosto muito da tua pregação, né? Eu fico pensando, meu Deus, mas é só Jesus mesmo, né? É só Jesus, porque a gente se sente tão incapaz, né? Mas Jesus nos convida a ser esse profeta, né? E assim, a gente pode olhar para trás, ver a tua vocação também, né, Lu? Eu lembro o dia que eu fui no teu grupo de jovens lá no Morro do Meio. Sim. Tava lá o Giovanni, né? E eu disse pro Giovanni, acho que tu tem vocação. E a Lu namorava com o Giovanni e eu olhei para ela também. Já me provocou. E poder, né? Da mesma forma que Jesus me chamou, Jesus chamou tantos outros, e a gente poder também ser esse canal da graça na vida do outro, né? Não querer a comunidade só pra gente, mas querer também essa transformação da vida do outro, né? Acho que é isso que nos move no desafio da evangelização, né? Sim, a mesma evangelização que nos foi alcançada. Eu acredito que, como me vem agora a figura de Pedro, né? De São Pedro, que ao encontrar os doentes dizia, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, né? Sim. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te, né? E é isso que nós fazemos. Mas acho que é bem interessante, nós estamos falando muito aqui sobre Queremos Deus, de carnaval. E é interessante que aqueles que nos acompanham saibam que esse evento acontece, tem acontecido nos últimos anos, na Casa-Mãe da Comunidade em Joinville. Já aconteceu em Blumenau, já aconteceu na Missão de Paulo Afonso. Não sei se em Minas já aconteceu, acho que não, né? Não, acho que não. Mas em Paulo Afonso, na Bahia já, em Blumenau já, aqui na Casa-Mãe continua sendo. Isso. Então esse ponto de encontro do Queremos Deus, só para situar você um pouquinho. O que é o Queremos Deus? E quem sabe você, a partir desse episódio do podcast, não diz assim... Ele está se aproximando, né? Isso. Cada tempo que passa se aproxima um pouco mais. Então, quem sabe, o 36º Queremos Deus está vindo por aí e você pode estar conosco. E vale a pena vir, né? Vale a pena. Aonde quer que você esteja, venha. Mas aí ela falou agora da experiência inicial, desse encontro. E aí a gente acabou citando agora a missão de Montes Claros, né? Isso. E aí a Silene, digamos que foi uma das pessoas também que abriu o caminho, né? Para que a comunidade pudesse... Vejam só, né? Acho que enquanto vocês falavam, eu sempre vejo que muitos de vocês, sobretudo os irmãos mais velhos, eles mais velhos no sentido de mais tempo de comunidade, né? Não de idade, mas os que têm mais tempo de comunidade. Percebe-se que, de fato, há uma comunhão entre vocês, não uma comunhão não simplesmente menosprezando, né? Mas não apenas nascida já aqui no seio do carisma, mas que numa missão encontrou com fulano e pescou ciclano e foi ali. E aí, quando você vai falando, então, você foi a primeira que acolheu a Luciana. Esses dias eu ouvia de alguém que foi acolhida por você quando chegou. E você acolhe a Luciana aqui em Joinville, mas ao mesmo tempo é ponte da comunidade de Montes Claros. Como foi essa experiência para você? Então, a Isolina, que foi essa desbravadora de Montes Claros, né? Foi lá, conheceu, fez a toda a experiência. E aí, em 2004, né, Lu, a comunidade nos designou, eu e a Luciana, então, para irmos para Montes Claros. Eu passava por um processo, eu posso dizer aqui, de crise, não vocacional, mas crise existencial, né? Eu sentia que Jesus me mandava para o exílio. Até Dom Orlando, na época, bateu nas minhas costas e disse, tu vai pro exílio. E, de fato, para mim, a vocação foi um exílio bom, né? Um momento bem especial na minha vida. E a gente foi para desbravar um tempo novo. A Isolina nos levou, passou uma semana com a gente, ensinou a gente a andar em Montes Claros e depois voltou para Santa Catarina. E nós fomos para Montes Claros sem casa, né? Sem casa, ficamos na casa de um casal que nos acolheu, nos apoiou, nos deu tudo que a gente precisava, mas depois nós precisávamos então discernir se realmente aquela pré-missão se tornaria uma missão. Terras muito distantes, um lugar muito distante, 1.700, 1.800 quilômetros da Casa-Mãe, uma cultura muito diferente, né? A culinária 100% diferente, né? O clima muito diferente, mas um desejo no coração,
ser lá no norte de Minas um sinal da presença de Deus. E a gente foi com a cara e com a coragem. Eu lembro até hoje as nossas bolsas, né? Nossas malas, era mala, viu? Aí depois a gente foi se despojando, né, Lu, de muita coisa. E é tão interessante que eu sempre me recordo da missão em Minas Gerais como uma experiência fundante. Como que se eu tivesse iniciando a comunidade junto com os jovens que iniciaram a Arca. Nós vivemos, para mim, foi essa experiência. A oportunidade de viver o que os primeiros jovens viveram na comunidade. Esperar ganhar a comida, né? Pensar como a gente ia pagar a luz, como a gente ia pagar o aluguel da nossa casa, o que nós iríamos fazer. A oportunidade de ter que fazer o carisma conhecido no norte de Minas. E nós tivemos uma grande graça e sempre, né, com uma comunhão com a igreja local, né? Não fomos sem a bênção do bispo de Montes Claros, a gente foi com a bênção dele para fazer missão na paróquia dele. Isso. Né? Para ir viajar com ele 4 horas de carro em estradas. Não reclame das estradas de Santa Catarina, elas são muito boas. Sim. Estradas Né? de terra, né? Vale se ressaltar disso. Exatamente, estrada de terra com aquela costelinha de porco, né? Que tu vai. E para chegar em lugares tão longínquos onde uma vez por ano tinha missa. E a nossa experiência de uma vida eucarística, de, né? Missa diária, a gente levar Jesus para aquela região, junto com Dom Geraldo, foram momentos assim de muita graça, assim, né? De experimentar mesmo a misericórdia de Deus e de ver a presença de Deus na vida daqueles que lá estavam. Que repartiam a sua abóbora, o seu feijão, que dava pra gente a galinha, que eram para nós essa providência divina, porque viam em nós também esse sinal da presença de Deus. Então, para mim, a missão em Montes Claros foi assim, uma virada de chave na minha vocação, né, naquilo que eu precisava viver naquele tempo. E eu posso dizer assim que eu sou uma Sirlene antes de 2005, sou uma Sirlene depois da missão de Montes Claros, em poder ver Deus nessas pequenas coisas. No desafio, né, de a gente evangelizar a criança, o idoso, o jovem, a família, de fazer Semana Santa, né, de ir lá intensamente viver naquela comunidade uma Semana Santa, né, as celebrações, a liturgia da palavra, o poder ofertar para aquele povo Deus, né? Então eu posso dizer assim que na minha vida a missão de Montes Claros foi muito marcante. É muito assim, a gente chega até a se emocionar assim, porque quando você ia falando de terras longínquas, eu não sei se a gente já se deu conta de alguns momentos como que o Senhor nos permite ser um sinal da presença dele mesmo, e de que assim como a Virgem Maria, que foi até Isabel, não apenas para contemplar o milagre, não apenas para também anunciar o milagre de que ela concebeu o Filho de Deus, mas que também foi o momento em que João Batista foi santificado no seu ventre, que a Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e também as pessoas esperam isso de nós. Né? Você ia falando, eu ia lembrando da Semana Missionária agora, e de, meu Deus, fomos para o norte de Minas, e a gente andou 10 quilômetros para levar a Eucaristia para uma pessoa, né? E dizia assim, meu Deus, e nós fizemos isso sem pensar no que estava acontecendo. E só o amor nos move, né? Só o amor nos move, e de fato é uma grande alegria. Mas aí, 2004, e agora a gente nós passamos mais de 21 anos, né? E cá está a Sirlene, né? Claro que se nós fôssemos parar aqui para falar de Montes Claros, história teria, né? Sim, muitas. Porque quem o diga nossa janta, as nossas convivências, né? Que histórias a gente tem para dar, vender e emprestar. Mas hoje, né? Quem é essa Sirlene, né? O que é que Deus realizou? Você falava, você entrou como solteira na comunidade. Hoje você casada com um filho. Outrora morava em Montes Claros, agora em Blumenau. Como está a Sirlene hoje? Eu me sinto muito privilegiada por ter feito várias passagens na comunidade, né? Eu morei em Blumenau muitas vezes, morei em Joinville, sou joinvilense, né? Sim. Sou joinvilense de nascença, né? E essas 3 cidades, elas marcam muito o meu coração, porque em cada uma delas teve muita história, né?
E eu rezava e pedia a Deus, assim, a graça de poder saber o que Deus queria na minha vida a partir do meu estado de vida, né? Para o meu estado de vida. E fiquei assim por 16 anos na comunidade, né? Perguntando, Senhor, o que tu queres de mim? Eu já tive vontade de ser celibatária, né? De casar. E depois Deus confirmou, então, um matrimônio na minha vida, né? E Deus confirmou o matrimônio na minha vida sem mesmo eu entender ou compreender quem seria a pessoa que Ele chamaria para que eu pudesse me casar, né? Para que eu pudesse santificar Ele e Ele me santificar, né? E a comunidade me abriu essa oportunidade, né? Foi sensível também comigo, insistente, né? Porque o Cleverson também foi membro de vida, né? Entrou na comunidade e depois do seu processo inicial nutria um sentimento por mim, né? E um dia ele veio me procurar dizendo que tinha esse sentimento. Na comunidade a gente tem toda uma liturgia nessa parte, assim, né? Aqui cabe até outro podcast, método, né? E vamos dizer aqui que um método muito de Deus, de fato, né? Um método, assim, muito santo para realmente nos colocar à prova e para nos... para que a gente possa se identificar também como o templo de Deus, né? Identificar a vontade de Deus na nossa vida. E o Cleverson, então, um dia à noite me pediu para conversar. E eu disse, não, tudo bem, né? O coração não estremeceu já, não? Não, eu já pensei, né? Porque eu já notava os olhares diferentes, né? Que ele tinha alguma coisa, né? Eu não nutria nenhum sentimento por ele, né? Ele até brinca comigo, né? A gente ri dessas histórias, assim, né? E ele me chamou, então, para conversar e eu parei. Eu lembro, era ali no rinquinho, eu sentei, olhei para ele, ele disse assim... que eu conversei com a minha formadora, tal, e eu queria te dizer que eu tenho um sentimento por ti. Eu gosto de ti. Com a musiquinha de fundo. E agora, qual será a resposta? E aí, né, eu com o meu jeito muito sincero, né, essa é uma das minhas marcas, né, sinceridade, às vezes falar na lata, né. Aí eu olhei pra ele e disse assim, olha, Cleverson, admiro a tua coragem. Admiro mesmo. Obrigada, parabéns. Mas hoje eu não tenho nenhum sentimento por ti. Hoje. Não vou dizer que eu nunca terei, eu falei pra ele. Mas hoje eu não tenho um sentimento por ti. Aí tá, encerramos a conversa, continuamos, né? Amigos, e cada um foi pro seu lado, pra sua casa, né? A residência masculina é uma, a feminina é outra e bola pra frente. Não menosprezei o sentimento dele, mas também não descartei, né? Aí ele diz assim, ó, meu Deus, era melhor que tu tivesse me esculachado do que ter me dito daquele jeito. Eu falei assim, não, mas não podia dizer que nunca terei, né? E a partir dali, então, eu me permiti, né? Me permiti até ser amada, ser cuidada, ser olhada, ser zelada por ele, né? De forma assim, bem... sem nenhuma conversa, nada, mas e até me permitir conhecer um pouco a história do Cleverson. Porque o sentimento, ele não nasce do nada, Sim. né? Ele não pode nascer apenas de uma paixão do corpo, mas o sentimento, o caminho, o namoro, ele nasce a partir de uma amizade. E eu, então, a partir dali, me decidi conhecer o Cleverson como amigo, como irmão de comunidade. Conhecer a história, conhecer aquilo quem ele é. E eu fui, então, me abrindo. E um tempo depois, então, acho que foi uns 2 meses depois, eu já vi que eu nutri, então, um sentimento por ele, né? E aí eu fui na comunidade e disse pra minha formadora, ô formadora, eu acho que eu queria, então, começar um caminho com o Cleverson. Eu acho que eu repensei aqui e lá no fundo tinha. Lá no fundo tinha. Só eu não sabia, né? E aí a gente começou o caminho, que é um tempo de afastamento. Não é nem tempo de conversa, é um tempo de afastamento, né? A gente trocava caderno e cada um escrevia o seu sentimento naquele tempo e trocava caderno e tal. E aí a gente se afastou, eu fui para Blumenau, ele ficou em Joinville e a gente foi então se afastando para provar realmente esse sentimento. E 1º de janeiro de 2010 a gente começou a namorar, então, acho que é 2010, 2011. E em 2012, né, em setembro de 2012, nós estávamos aqui na Arca
assumindo o sacramento do matrimônio, né? Depois de ter feito esse caminho de amizade, né? Esse caminho de conhecimento, essa consagração a Deus, os nossos sentimentos, né? Claro que a gente não conhece tudo, né? Em pouco tempo de namoro, a gente vai conhecendo depois na medida do matrimônio também. E nós morávamos já em Blumenau e permanecemos lá em Blumenau. E em 2014 nós tivemos a graça, então, de ter o João Marcos, né? Que é o nosso primogênito. Hoje ele tem 11 anos, né? É um menino muito feliz, muito alegre, tá fazendo a sua passagem de pré-adolescente, né? Mas muito, muito dinâmico. E depois Deus nos agraciou também com mais 2 gestações. Aí, da mesma forma que ele nos agraciou, ele também logo já nos pediu. Então, nós temos 2 bebês no céu, intercedendo lá por nós, abriu a porta, né? E a gente entende também como vontade de Deus, né? E hoje a gente serve na comunidade. Depois a gente teve o processo de saída para aliança, o retorno para o interior da comunidade também, que daria outro podcast também, né? Outra história. Já temos aqui várias ideias, assim, Nossa, pode acreditar muito conteúdo. do carisma, né? Estado de Sim, vida, da forma de vocação. pertença. Lindo. E aí, em 2017, nós fomos convidados a regressar a Blumenau, né? Regressar em Blumenau para assumir a administração da rádio, a parte econômica da comunidade, né? Em Blumenau havia uma necessidade de liberar os missionários, os consagrados de vida, e para que alguém assumisse, então, essa função, que ela é uma função estrutural mesmo, né? É uma função que cabe nela alguém remunerado, né? Um funcionário, mas que tivesse, então, também uma proximidade no carisma ou até fosse consagrado. E eu, então, junto com a minha família, né? Eu costumo sempre dizer que foi mais o Cleverson do que eu que disse sim, né? Eu fui um pouco resistente a ir, mas eu fui convencida por ele de certa forma, porque no coração dele havia um grande desejo de voltar para o interior da comunidade, e eu vi ali uma vontade de Deus. E em 2017, no finzinho, nós fomos então a Blumenau, assumimos a rádio, né, como um veículo de comunicação junto com a comunidade, e o Cleverson hoje também trabalha em toda a parte técnica, programação, assume então toda a parte da rádio em Blumenau, e o João Marcos é coroinha, faz parte do projeto Tia Iso na nossa missão em Blumenau, né? Vivemos hoje como família também no seio da comunidade. Pois é, acho que é outro ponto interessante, né? Então, para quem nos acompanha, saber que nós temos 2 rádios, né? Um mesmo carisma, Sim. um mesmo propósito. Nós temos 2 frequências de rádio, digamos Isso. assim. Uma em Blumenau, então sintonize 100.1 FM Blumenau e 93.9 Joinville. Quase, eu ia falar a antiga frequência. 93.9 FM. Mas também tem site, nós temos o aplicativo, enfim, tem diversas formas de você acompanhar a programação da nossa rádio. Sim, e que de fato é uma programação bem diversificada, né? Para todos os gostos. E é uma alegria hoje poder evangelizar também através desse grande canal, né? Esses dias alguém mandava uma mensagem pra gente lá em Blumenau, e ela dizia assim: hoje eu faço a minha doação para o fechamento da meta, porque eu acredito na evangelização, porque eu fui alcançada pela evangelização. Então a gente vê que a rádio é um instrumento que entra na casa, no carro, a partir das diversas formas de você acessar, e ela aproxima as pessoas de Deus, né? Ela é de fato um grande instrumento de evangelização. E como diz o diácono Sandro, né? O dia que ela deixar de ser, podemos vender a rádio, que tá tudo certo, né? Então, a gente vive hoje em Blumenau, então, a gente viveu a era da AM, né? Depois nós tivemos a mudança, então, de frequência para FM, e a gente vai vendo os desafios que é evangelizar através da rádio, mas sempre quando a gente esmorece ou pensa que não vai dar certo, que, Senhor, a cruz está muito pesada, logo já vem, então, o testemunho dos inúmeros ouvintes que são sustentados por esse meio de comunicação. Pois é, e aí o Cleverson tem uma missão hoje em Blumenau, você Isso. tem a sua missão, então vocês percebem que a graça de Deus, o carisma uniu, mas que juntos permanecemos todos em um único propósito, né? Seja como uma aliança, seja como vida, seja como residencial, mas que de fato, eu estava aqui, enquanto você falava, eu dizia, meu Deus, é até um crime, né?
tão pouquinho esses 20 minutos só de podcast, Nossa, sendo que quanto nós conteúdo, poderíamos, né? Sim. nós poderíamos explorar muito, de fato, só falasse de Minas já seria Sim. um episódio Quanta inteiro, coisa né? a gente poderia abrir. Sim, quantos testemunhos, né? Quanta história, né? Quanta vida, né? E poder estar lá só... Eu acho que a experiência que a gente vai vivendo, a gente sempre quer que os outros vivam conosco, Isso. né? Porque é tão profundo tudo, é tão valioso tudo, e a gente sempre quer o melhor pro outro, né? A gente sempre quer o melhor. A cruz a gente quer pra gente, né? A graça a gente quer que o outro também alcance, e a gente também quer ajudar, lógico, o outro a Isso. carregar a cruz dele, né? Porque não dá pra gente se desvincular dela, né? Uhum. Mas a gente quer também que as pessoas façam essa experiência, né? Do amor de Deus, né? Sim. E só um coração que é alcançado deseja tal coisa, né? Exatamente. Então, vou deixar as honras para você agradecê-la. Aquilo que aconteceu lá no Queremos Deus, né, foi acontecendo, hoje acontece na vida de outros, né, através do teu sim. Né, relembrar o testemunho é sempre fazer essa memória. Aquele coração que foi atraído lá atrás, né, hoje é um instrumento. Né, é o grande movimento da nossa ação, eu acredito, é isso. Né, acreditar na sementinha que brotou lá no meu coração, lá anos atrás, na tua vida, na vida de todos, e dizer, vale a pena. Eu acredito, porque a evangelização marcou e hoje pode alcançar muitos outros. Com certeza. Então, esse é o grande... Eu lembro agora de Jó, né? Na carta lá no livro de Jó, né? Que a gente recebeu lá em Montes Claros. A penitência de ler o livro de Jó. Mas eu queria só assim, né? Dizer que quando a gente só ouve falar de Deus, parece ser algo muito abstrato, né? Parece ser algo muito distante. Mas quando a gente faz uma experiência de fato com Deus, aí não dá mais para voltar atrás. Então é uma alegria poder estar aqui hoje dizendo que realmente Deus fez maravilhas na minha vida, né? Não que eu seja melhor que alguém, não sou, né? Tem muita gente boa, né? Mas eu quero ser esse vaso na mão do oleiro também. Eu quero todos os dias renovar o meu sim no Carisma Arca da Aliança, porque vale a pena. Tem muita gente precisando desse amor de Deus. Se eu pudesse esse canal, né, da graça de Deus na vida do outro, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Então, por essa e outras vidas, é por isso que nós dizemos que nós acreditamos na evangelização, né? Vamos dizer juntos? Eu acredito na evangelização! Então, nós agradecemos a você que esteve conosco, que está conosco nesse episódio, mas que também esteve em todos os outros. Esse é o último. Vamos chorar junto? Mas quem sabe, né? Como já sopraram pra gente muitas possibilidades. Então, quem sabe virão outros episódios aí do Pode Acreditar. Isso, acompanhe, curta, mande mensagem, interaja conosco, porque tudo isso também nos auxilia a levar a evangelização adiante. Então, desejamos que vocês fiquem com Deus e até o próximo Pode Acreditar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.